medicamento. Vamos começar a trabalhar com cada uma das classes, e aí hoje a gente já começa, né, com medicamentos que vão atuar no nosso sistema nervoso, que é o caso dos anestésicos gerais, tá? A gente vai falar sobre anestésicos hoje. Já a gente vai fazer também uma atividadezinha legal, tá? Além, né, da aula teórica em si, a gente vai comentar um pouco, quer dizer, comentar não, a gente vai fazer uma atividadezinha legal hoje, que eu vou mostrar já para vocês, né, que é um bingo, e aí vocês vão entender, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer, tá certo? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que não tenham medo da aula de hoje. É a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, tá? Não tenham medo da aula de hoje, porque como toda aula de farmacologia, gente, eu estou numa guerra aqui, porque eu quero que a minha planta apareça, certo? Eu estou me afastando aqui, vocês estão percebendo, para a planta aparecer. A nossa aula de hoje, pessoal, como qualquer aula de farmacologia, o que acontece? Ela tem uma... Eu, obviamente, como a aula fica gravada, como vocês têm acesso, como eu pego a apresentação de vocês em si e eu disponibilizo essa apresentação para vocês, então eu coloco uma apresentação de PowerPoint super completa. Eu coloco o nome de medicamentos, de fármacos, principalmente de fármacos, né, na realidade. Nome de fármacos, falo sobre os princípios ativos, como é que eles agem, etc, etc e tal. Mas não significa que quando a gente terminar a aula de hoje, vocês vão saber de todos esses fármacos, vocês vão entender como é que funciona cada um de todos eles, vocês vão... Não, tá? Na realidade, a nossa disciplina, e aí tem gente que fica desesperado, morrendo de medo e tal, não sei o quê, é achando que vocês vão precisar decorar as coisas. Na realidade, não é. Então, a aula ela é bem completa, a gente fala muita coisa, mas eu quero que vocês entendam a parte central do processo, como é que funciona, por que isso acontece, tá certo? E aí a gente vai entender isso hoje nas aulas, com a aula de anestésicos gerais. Talvez alguns cursos de vocês, alguns alunos, né, que estão na sala de alguns outros cursos, digam, para que eu vou querer saber de anestésico? Não tem nada a ver com anestésico, eu sou nutricionista. Tudo bem, se eu for dar uma olhada, por exemplo, nos medicamentos que são utilizados contra a depressão, contra distúrbios psiquiátricos que vão influenciar em tratamento de bulimia, de anorexia, etc. Ok, mas anestésico? O que eu tenho a ver com anestésico? A gente tem que lembrar também que uma das áreas de atuação de cada uma das profissões que tem aqui, da enfermagem, da farmácia, da fisioterapia e da nutrição, é dentro de ambientes hospitalares, por exemplo, e esses ambientes hospitalares, eles vão ter casos em que pacientes, por exemplo, vão ter passado por processos cirúrgicos em que a anestesia ela é necessária, e isso influencia diretamente tanto nos medicamentos que aquele paciente vai tomar, quanto os procedimentos que ele vai fazer dentro do hospital, mas também da parte nutricional. Então, isso está diretamente interligado com cada uma das profissões que estão aqui. Então, o fisioterapeuta respiratório vai ter que saber, o farmacêutico, na hora da dispensação dos medicamentos, principalmente dos anestésicos pré-cirúrgicos, vai ter que saber. A enfermagem tem que entender para poder saber qual é o anestésico que vai ser escolhido. E a nutrição para saber como é que aquele paciente vai reagir num pós-cirúrgico, para poder saber, por exemplo, em relação à alimentação que vai ser prescrita para ele. Então, isso tudo está envolvendo, tá? Toda aula eu bato isso com vocês. A gente precisa entender como é que o que a gente está estudando tem influência sobre o que a gente vai fazer, sobre a nossa profissão, tá certo? A Maria Lara perguntou se estava mudo, eu me tremi todinho aqui. Eu disse, pronto, eu estou falando faz 10 minutos e os meninos estão me escutando, vocês estão me escutando, então? Sim ou não? Sim, graças a Deus. Então, entenderam? Então, por isso que eu sempre fico batendo nessa tecla toda a aula. A gente precisa entender aonde esse tipo de aula se encaixa dentro do que a gente vai fazer. Né? Porque eu não... Isso, lá. Porque a pior coisa que existe é a gente estudar uma coisa que a gente acha que não vai utilizar. Certo?
Então, vamos lá, passar para frente. Qualquer dúvida, obviamente, vocês me perguntam para poder a gente tirar. Ok? Então, para quem chegou depois, estamos aqui desde as 7 horas da noite em ponto, mas eu comecei a aula 7h05, como sempre, porque eu dou 5 minutinhos aí para vocês. De acordo com o nosso cronograma, estamos seguindo a risca. Cronograma batido. Hoje já estava previsto que a gente ia falar sobre farmacologia do sistema nervoso central. Nós vamos falar dos mediadores químicos e dos anestésicos gerais. Então, ó, até agora, seguimos o cronograma, tá? Antes de eu começar a aula, vamos falar também de uma coisa que eu tenho certeza que vocês querem escutar, que é sobre a prova. Né? É ou não é? Querem saber sobre a prova ou eu não preciso explicar para vocês como é a prova? Então é o seguinte, vamos lá, vou explicar para vocês como é que a prova vai funcionar. Depois de amanhã, tá? Eu vou disponibilizar a prova para vocês. Engraçado, agora vocês falam, né? Eu vou disponibilizar a prova para vocês no ambiente virtual, no Moodle. Então eu vou disponibilizar essa prova e vocês vão ter 2 semanas para resolvê-la. Professor, se a gente acessar a prova, a gente vai ter um tempo para fazer a prova? Não. Você vai ter 2 semanas. Independente do momento que você acessou ou não. Porque tem aluno que está me perguntando assim, depois que eu acessar, eu tenho 2 horas para resolver, tenho 3 horas. Não, você tem 2 semanas para fazer, certo? Até o dia 13. Outro ponto. Professor, eu estou resolvendo a questão, a internet cai. Ou então, eu resolvi uma questão lá, mas eu acho que está errado. Eu posso fazer de novo? Você pode fazer quantas vezes você quiser. Contanto que até o dia 13 você envie. Tá certo? E aí, só tem uma coisa. Depois que você me enviou a prova morreu, não dá mais para fazer. Então, você pode até fazer as questões, fazer o que eu vou pedir, só não envie. Só envie quando você tiver certeza. Tá certo? Mas envie aí do jeito como você quiser. O Lucas está perguntando se vai ser igual ao semestre passado. Eu não sei, porque o semestre passado foi semestre passado. Esse semestre é outro semestre, então não sei. Mas vai ser, não é difícil, vocês vão ter tempo, vai ser tranquilo. Eu não vou fazer uma prova extremamente complicada para poder eu também ter trabalho de corrigir, porque eu quero fazer a prova de acordo com como são as nossas aulas. Não adianta eu fazer uma prova difícil se eu tento fazer com que as nossas aulas sejam a mais fácil possível. Então, a prova ela tem que reproduzir, né, como são as nossas aulas. Como as nossas aulas eu tento fazer com que elas sejam fáceis, a prova será fácil. Tá bom? Não se preocupem. Vocês têm material para consulta. Vocês vão ter tudo direitinho para vocês disponibilizarem, tá? Não, esse é o meu método, tá certo? Os outros professores, cada um vai ter liberdade para fazer a prova como cada um desejar, tá bom? Essa é a forma do professor Felipe fazer a prova. E quem já foi meu aluno sabe, se você está fazendo lá uma questão e você achou ela fácil demais, é porque ela é fácil mesmo, então você responde. Porque não existe pegadinha. Questão fácil, questão difícil, ponto e acabou. Certo? Vocês vão ver, vocês vão gostar da prova. Depois de amanhã ela está disponível para vocês. Tá? Então vamos lá, começar. Quem fala mais um pouco? Professor. Oi. Diga, Boa noite. Boa noite. É só porque eu acho que eu vi semana retrasada uma atividade que o senhor não falou dessa atividade, que é um vídeo. Eu acho que eu vi no portal, que é um vídeo que tinha que escolher um assunto e produzir um vídeo. O vídeo educativo? Isso. Essa é a terceira atividade no nosso portfólio, são 4. Tá lá no cronograma, Eglat. Tá. Beleza? Porque na primeira aula eu disse para vocês que a gente tinha 4 atividades que valiam 2 pontos. Isso. Essa é a terceira. Falta só mais uma, que eu vou dizer para vocês na semana que vem. Tá bom. Tá bom? Tá bom. A Sabrina está perguntando se é obrigatório ser em grupo. É no mesmo grupo que você fez as outras 2. Tá certo? Não, Érica. É até semana que vem, se eu não me engano. Tá lá no cronograma. Professor, Oi. Aqui é a Sabrina. Oi, Sabrina. É porque eu cheguei, já estava
rolando o semestre, né? Acho que eu cheguei na 4ª aula, fui na 3ª. Daí eu não tive grupo, tanto que o podcast eu fiz só, porque o senhor falou que eu podia fazer só. Então, o vídeo também pode ser sozinha? Pode ficar à vontade. Bom? Aumenta o prazo. Então, eu vou pensar aqui. Até o final da aula eu penso. Bora lá, bora começar. Então, gente, seguinte, ó. Até o final da aula eu penso aí nessa questão do prazo, tá? Tá pegando fogo aqui. Deixa eu só aumentar esse ar-condicionado aqui, pelo amor de Cristo. Pronto, bora lá. Mudando aqui. Seguinte. Querendo pro céu, né? Eu quero ir pro céu, mas não é agora não, viu? Só pra avisar, eu ainda quero que curte bem muito. É o seguinte, bora nós. Quais são os objetivos que a gente vai ter na aula de hoje? Primeiro, pessoal, é a gente compreender, obviamente, assim como todos os outros, as outras classes medicamentosas que a gente vai falar, né, assim como elas, o nosso objetivo na aula de hoje é que a gente compreenda a farmacodinâmica e a farmacocinética dos anestésicos gerais, tá? Esse é o primeiro ponto. Saber como é que a gente consegue e alcança uma anestesia balanceada, vocês vão entender isso ao longo da aula, e analisar os conhecimentos atuais sobre o mecanismo de ação dos anestésicos gerais. Ou seja, a gente vai entender como é a farmacodinâmica desses anestésicos, tá certo? Então, isso é o que a gente vai ver na aula de hoje. E aí, para começar, a gente imaginem, porque a nossa aula também é de imaginação. Como é que seria a vida sem anestesia? Porque a anestesia, ela foi, né? Boa noite a todos. Ela foi descoberta, não tem muito tempo. E antigamente, pessoal, processos cirúrgicos, eles eram feitos sem anestesia. E aí, nesse caso, o índice de mortalidade era altíssimo. Certo? Na realidade, era quase 100% aí a mortalidade quando a gente falava de processos cirúrgicos. Inclusive, vocês já devem ter visto aí vários filmes que falam sobre essas questões relacionadas a cirurgias sem anestesia e tudo mais. Então, assim, isso é um problema, né, bem complexo, tá certo? Só um parêntese, né? Tô vendo aqui que a Rebeca tá aqui. Rebeca, seu aniversário está chegando, parabéns para você. Muitos anos de vida, muitas felicidades, tal. A da Rebeca e o da Sara, mas a Sara não chegou ainda, né? Mas se ela estiver vendo a visualização dessa aula, a Sara Rios, tá? O aniversário está chegando, então parabéns também, né? Beijão aí para vocês. Então, continuando. Sem anestesia, pessoal, era a dor e os choques os maiores responsáveis pela morte dos pacientes. Quando eu digo choque, tá? O que é que eu estou dizendo de choque? Choque é quando você tem uma perca muito grande de sangue, e aí essa perda de sangue faz com que você entre em um colapso circulatório. E aí esse colapso circulatório fazia com que as pessoas acabassem entrando em choque, que é o choque hipovolêmico. Ou seja, a gente tem um pouco volume de sangue correndo nos rins. Isso levava a procedimentos cirúrgicos muito pequenos. E as pessoas não aguentavam a dor, tá? Então, por isso que a gente tinha poucas possibilidades de intervenções cirúrgicas. O som tá ruim, é? Peraí, tá melhorar aqui? Tá, consegue. Vejam se melhorou aí um pouquinho. Espera aí que eu vou falar de novo aqui. Opa. Melhorou. A gente conserta já essa parada. Tem que comprar outro computador. Esse daqui tá pegando, coitado. Mas enfim, ele aguentou quase uma pandemia toda. Melhorou? Isso, Marcos.
Pois espera aí, eu vou sair da sala e vou voltar, tá certo? Para ver aqui se ele melhora. Só um instantinho. Eu sei, o meu microfone tá com problema. Vamos ver aí se dá para salvar o negócio. E aí, alô? Alô? Oi, gente, tudo bom? Como é que vai? Melhorou? Estão me escutando? Porque aí eu não vou mais nem pegar no microfone. Pronto, ótimo. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Quando acontecer esses problemas, gente, vocês me falem, tá? Porque eu não sei, né? Se tá bom ou se tá ruim aí, tá? Então, acabo sem falar, continuar achando que tá ok e não tá. Então, vamos lá. Ó, continuando. Quando a gente está falando de dor, a dor, pessoal, ela é uma experiência sensorial ou emocional desagradável que ocorre em diferentes graus de intensidade, do desconforto leve até uma agonia, podendo resultar da estimulação do nervo em decorrência de lesão, doença ou distúrbio emocional. Então, isso é a consideração científica e biológica do que a gente chama de dor. Em relação ao choque, eu posso dizer que é um estado de hipoperfusão de órgãos com resultante disfunção celular e morte. O que é hipoperfusão de órgãos? Perfusão é a chegada de sangue. Se eu tenho uma hipoperfusão, eu tenho pouca chegada de sangue. Então, por isso que os órgãos podem morrer em decorrência do choque. Então, as pessoas tinham isso antigamente, tá? Aí vocês estão vendo fotos de procedimentos cirúrgicos que antes, olhem as condições que isso era feito, tá? A gente está vendo aí estudos, por exemplo, vocês estão vendo uma plateia assistindo uma cirurgia, coisa, né, que na época aí da Idade Média, etc., é proibido. A gente não podia estudar anatomia, porque era como se você estivesse fazendo um desrespeito, né, a Deus, porque você estava invadindo a parte interna do corpo, mas existem essas possibilidades. E o primeiro anestésico que foi utilizado foi o éter. O éter é aquele mesmo hipoperfusão, Alexandre, é o seguinte, o que é perfusão sanguínea? É a quantidade de sangue que chega em determinado órgão. Quando eu tenho uma hipertensão, eu tenho uma pressão alta. Quando eu tenho uma hipotensão, é uma pressão baixa. Então, uma hiperperfusão é muito sangue. Hipoperfusão é pouco sangue chegando. Por que tinha pouco sangue? Porque quando a pessoa abria, a pessoa tinha uma hemorragia. Então, perdia muito sangue. Tá? Então, isso é chamado de hipoperfusão. E aí, o primeiro anestésico que foi utilizado foi o éter. E é aquele mesmo que a gente vê nas novelas da Globo, quando a pessoa vai sequestrar a outra, bota um pano no rosto, né? Aí a pessoa cheira e desmaia. Não tem aquelas novelas que fazem... A coisa mais fácil é você sequestrar uma pessoa na novela, né? Ele bota aquele pano com éter no rosto da pessoa, a pessoa desmaia e eles sequestram. Foi exatamente esse que foi utilizado em 1846, ou seja, menos de 200 anos atrás, e ele teve uma redução da mortalidade em processos cirúrgicos, porque a pessoa desmaiava e aí ela não sentia dor. Então, foi utilizado o éter dietílico pela primeira vez no Massachusetts Hospital dos Estados Unidos. Então, foi o início da anestesiologia ou da utilização de anestésicos. Anestésico, de novo, peraí. Eu já sei o que eu vou fazer. Tive uma ideia. Pera. Espera aí que eu tenho uma ideia. Exatamente.
Pronto, vê se vocês estão me escutando. Agora eu vou ter só que desligar meu som aqui, peraí. Pronto, vocês estão me escutando? Eu estou com o som do celular agora. Gente, a gente tem que ter criatividade, não tem jeito não. Só vai assim. Então, bora. Continuar. Como é que chama? Pensavam que ia se livrar de mim por causa do problema técnico, né? Não se livraram. Então, bora continuar aqui. O problema técnico acabou de ser resolvido. Opa. Ok. Então, seguinte. Vamos lá, continuando. Se der algum problema aí, vocês me falam de novo, tá? Então, pessoal, quando a gente está falando em relação a esses anestésicos, os anestésicos que a gente está... o éter, né, como ele foi falado, é exatamente um tipo de fármaco que é do grupo dos anestésicos. E aí, se a gente está falando de anestésicos, a gente está falando de anestesia. E a anestesia geral, ela induz... Prestem atenção nesse conceito, porque a gente vai começar a falar algumas palavras, pessoal, que na farmacologia, elas podem ser palavras iguais ao que a gente usa normalmente. Mas, na farmacologia, elas têm um significado relativamente diferente. Então, quando eu estou falando em anestesia geral, eu estou falando que os anestésicos, eles induzem a uma depressão generalizada irreversível do sistema nervoso central. O que é que isso significa? Depressão generalizada. Que a pessoa vai ficar triste, chorando e tudo mais? É uma depressão como a gente conhece? Não. Depressão no sistema nervoso significa que eu estou diminuindo o processo de excitação desse sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele funciona de duas formas. Ou ele está excitado, ou ele está não excitado. E ele fica sempre nesse processo de excitação e de não excitação, tá? Então, nesse caso, pessoal, quando eu digo depressão generalizada, significa que eu estou diminuindo a atividade do sistema nervoso. Isso geral. Por isso que é uma depressão generalizada. Só que ela é reversível. Como assim, professor? Do mesmo jeito que o fármaco consegue deprimir o sistema nervoso, depois esse sistema nervoso ele retorna à sua atividade normal, quando o fármaco ele é retirado. Então, nesse caso, a anestesia geral, ela vai trazer para aquele paciente... Oxe, gente, peraí, agora foi eu que mudei aqui o negócio. Ela vai trazer para aquele paciente um processo com características de inconsciência, a anestesia geral. Nós não vamos falar, não confundam com anestesia local, que é aquela que eu passo aqui no braço, que eu vou fazer uma pequena cirurgia e eu tomo. Estou falando de anestesia geral. Ela vai ter inconsciência, ela vai levar a uma amnésia. Significa o quê, professor? Que a pessoa não vai lembrar de nada durante o processo cirúrgico. E aí, por conta disso, a gente também, óbvio, vai ter uma imobilidade. Essa é a tríade de uma boa anestesia geral. É quando a pessoa ela fica inconsciente, tem amnésia e imóvel. Quando eu estou dizendo imóvel, numa anestesia geral, eu não estou dizendo que a pessoa vai se levantar da maca e sair correndo, não. Eu estou dizendo que a pessoa vai ter uma imobilidade muscular, inclusive, para que no meio da cirurgia, o músculo dela não trema, para que ela não levante um braço, para que ela não mexa a cabeça, certo? Então, é imobilidade muscular total. Isso é uma boa anestesia geral. E aí, nesse caso, vamos para a introdução, para a gente ver as vantagens dos pacientes que são submetidos à cirurgia e outros procedimentos médicos com anestesia. Primeira vantagem, ela tem a sedação e a diminuição da ansiedade. Nós vamos falar aqui, o Lucas está perguntando, até da musculatura respiratória? Sim, Lucas. Por isso que eu não sei se vocês perceberam já, ou já viram em algum filme, que dependendo do anestésico que a gente utiliza, porque a gente vai ver nessa aula que a gente vai... Por isso que o anestesista ele é extremamente importante, a presença dele numa cirurgia. Porque é ele que define a quantidade do anestésico que vai ser administrada.
Quanto mais eu administro, mais músculos vão paralisando. E aí, o nosso corpo, ele tem uma propriedade, gente, de margem de segurança. O que que isso significa? Significa que a musculatura que vai parando, primeiro, é aquela que não é essencial. A musculatura essencial, ela para por último. Então, o médico anestesista, ele vai mantendo níveis de anestesia geral para que haja paralisação da musculatura esquelética, mas não haja paralisação da musculatura respiratória. Agora, numa cirurgia em que corre-se o risco de você ter uma parada respiratória, a pessoa coloca num respirador, para que não haja interferência respiratória na hora da cirurgia, tá, Lucas? Mas o nível da administração daquele anestésico, ela interfere na quantidade de anestesia geral que a pessoa vai ter. A gente vai ver aqui ao longo da nossa aula, certo? Então, primeiro, sedação e diminuição da ansiedade, perda de consciência e amnésia, relaxamento da musculatura esquelética, supressão de reflexos indesejados. O que quer dizer isso? Imagina, gente, eu estou aqui fazendo um processo cirúrgico, uma ponte de safena, que o médico precisa cortar uma veia aqui da perna e transferir aqui para a região cardíaca. Aí, na hora que o médico está cortando aqui a veia ou costurando, o paciente tem um espasmo, aí corta outra veia, né? Isso é super perigoso. Então, precisa ter uma supressão de reflexos indesejados para que não aconteça esse tipo de situação. E, além de tudo, a analgesia, que é a não sensação de dor. Essas são as vantagens da anestesia para o paciente. E aí, obviamente, não existe o fármaco ou o anestésico perfeito. Não existe aquele anestésico que vai provocar todos os efeitos desejados acima, né, dentro de um processo só. Então, por isso que, geralmente, dentro de uma cirurgia, quando a gente quer ocasionar ou produzir uma anestesia que a gente denomina anestesia ótima, ou seja, aquela que tem a maioria ou todos esses parâmetros, a gente faz uma combinação de fármacos. Fármacos esses, inclusive, que a gente vai ver em outras aulas, gente, porque eles também têm outras finalidades. Vocês vão ver que a gente vai ter fármaco que nós vamos falar hoje, por exemplo, que eles são utilizados também para combate de ansiedade, para dormir. Aquele remedinho que as mães e as avós da gente, quando estão nervosas, mandam tomar uma bandinha, né? Ou um quartinho. Eles também vão ser utilizados dentro de circunstâncias anestésicas, como a gente vai falar. Então, é um grupo de medicamentos e fármacos que eles possuem vários objetivos terapêuticos. Ele pode ser desde um anestésico até um ansiolítico, certo? Então, a gente vai falar de vários deles hoje. Mas aí a gente faz essa combinação para a gente ter todas essas vantagens para o paciente na hora de um procedimento cirúrgico. E aí, como é que eu vou saber quais são os fatores relacionados ao paciente que vão influenciar a seleção da anestesia? Eu vou precisar saber quem é aquele meu paciente e como é que aquela anestesia vai funcionar para aquele paciente, além de que, por exemplo, eu posso ter um paciente que seja alérgico a determinada classe farmacológica. Então, eu vou precisar usar outra. Não vai ser a mesma farmacologia anestésica que eu vou utilizar, por exemplo, se a Beatriz for fazer uma cirurgia, ou o Cairo, ou o Gladson. A gente tem que avaliar as circunstâncias de cada um de vocês. E aí, como é que a gente faz essa avaliação? Ponto 1. Qual é a situação dos sistemas orgânicos daquele paciente? Como é que está o sistema cardiovascular dele? Ele é um paciente extremamente hipertenso? Ele é um paciente que tem insuficiência cardíaca? Ele é um paciente que já tem um problema no coração? É um paciente que tem um problema respiratório? Ele tem asma? Ele já tem reações adversas que levam à broncoconstrição? Então, facilmente, ele tem dificuldade respiratória? Ou então, como é que anda o fígado e o rim daquele paciente? A gente viu na aula de farmacocinética que o fígado é o principal órgão de metabolização do nosso corpo
e o rim de excreção. Se eu dou para o paciente que tem cirrose hepática um anestésico que ele vai ser metabolizado principalmente pelo fígado, o fígado daquele paciente já está debilitado. Se eu dou um medicamento anestésico que vai ser metabolizado principalmente pelo fígado, se o fígado dele está trabalhando menos, aquele anestésico vai passar bem mais tempo no corpo daquela pessoa. E com a dosezinha pequena, eu posso já elevar muito a concentração no sangue daquela pessoa e ele, por exemplo, entrar em coma. Tá? Então, eu tenho que avaliar isso também. O sistema nervoso, óbvio, e aí também se a paciente está gestante ou não, porque não é toda situação em que o anestésico pode ser utilizado nesse grupo de mulheres. E, além disso, eu tenho que avaliar se ele está fazendo uso simultâneo de outros fármacos, que já pensou? A pessoa vai tomar uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia, aí vai usar um anestésico, e aí ele não diz para o médico, não diz para o enfermeiro que está, por exemplo, usando o clonazepam, que é o Rivotril, né? Que é um medicamento utilizado como ansiolítico para dormir, para diminuir, né, distúrbios de ansiedade e tudo mais. Se ele não diz para o médico e aí acaba que ele dá um outro ansiolítico na hora da cirurgia, pode ter uma interação medicamentosa que aumente muito a atividade daquele fármaco e o paciente vai lá e entra em coma e pode vir até a falecer. Então, também tem que saber. E se o paciente está utilizando ou se precisa utilizar outros fármacos não anestésicos que sejam adicionais naquele processo, como a gente vai falar hoje ainda. Viram que a gente tem várias influências. Ou seja, não é fácil. Não é fácil a gente entender a farmacologia da situação para a gente escolher um bom anestésico e fazer a seleção dessa anestesia, certo? Sabendo disso, vamos entender como é o funcionamento desses anestésicos. Eles podem ser do grupo de gases simples. Isso aqui são os tipos de anestésicos gerais que a gente tem, certo? Ele pode ser um gás, que é o grupo de gases simples. Ele pode ser um hidrocarboneto halogenado, ou seja, lá na química, a gente tem halogênios na estrutura daquele fármaco. Halogênio é um grupo da tabela periódica que entra o cloro, entra o flúor, certo? A gente pode ter os barbitúricos, que são super conhecidos. Dentro dos barbitúricos, a gente tem o fenobarbital, que é o gardenal. É utilizado contra convulsão, é utilizado em situações que a pessoa também precisa, né, dormir, tá? Mas não é comum. Ele é mais utilizado como anticonvulsivante. A gente tem também os benzodiazepínicos, como é o caso do alprazolam, que também é um hipnótico, é utilizado para dormir. Também é um ansiolítico para diminuir o estresse e a ansiedade. Então, a gente pode ter várias classes de medicamentos anestésicos. A gente pode ter esteroides, que são aqueles que são derivados hormonais do nosso corpo. E aí, nesse caso, a gente não tem uma classe química reconhecível. O que eu estou querendo dizer? Que os anestésicos são um grupo de fármacos que, na realidade, se eu for diferenciar quimicamente, eu não consigo. Porque ele tem uma ruma de grupos farmacológicos que são considerados anestésicos. Então, se eu for dizer assim, ó, para o pessoal da farmácia, né, que está mais envolto com a química dentro da formação profissional. Se eu for dizer para o pessoal assim, gente, está aqui uma estrutura química de um determinado composto. Me diga qual é a classe farmacológica dessa estrutura química. Tem muitos tipos farmacológicos que eu consigo identificar pela estrutura química. Eu posso dizer, isso aqui é um hormônio, isso aqui é um ansiolítico fluorado, isso daqui é um corticosteroide, é um corticoide. Mas eu não consigo com os anestésicos, porque ele tem uma diferença e uma diversificação muito grande em relação à classificação química, tá? Então, eu não digo que os anestésicos pertencem a uma classe química que eu consiga reconhecer, porque ele pode ser todos esses aí que vocês estão vendo. Então, é uma diferença que a gente tem de muitas classes que nós ainda vamos ver ao longo do nosso curso. E aí, os anestésicos gerais.
eles se distribuem por todo o corpo, é uma das características para ele ser um bom anestésico, porque ele tem que se distribuir no corpo todinho, para poder eu não ter, por exemplo, aquele espasmo que a gente falou no começo, para não ter sensação de dor em um determinado local do corpo e não ter em outra. Então, ele se distribui por todo o corpo. No tecido adiposo, principalmente, ele tem uma predileção pelo tecido adiposo. Sabendo disso, pessoal da nutrição, se eu digo que um determinado fármaco tem predileção pelo tecido adiposo, eu posso dizer, então, que eu tenho que fazer algum tipo de adaptação na hora da administração de um anestésico para uma pessoa que tem muita massa magra em comparação com uma pessoa que tem muita massa gorda? Sim ou não? Com toda certeza. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tem uma grande massa corporal formada por massa gorda, essa massa gorda, que é adiposa, ela vai atrair o anestésico. Então, o que vai acontecer? Olha que legal. Menos anestésico vai estar na corrente sanguínea, porque ele vai ser atraído pelo tecido adiposo. Então, o anestésico que for administrado, ele tem que ser administrado numa dose maior, para que aquela quantidade que eu preciso esteja na corrente sanguínea. Só que o que acontece? Como ele vai ficar armazenado uma parte no tecido adiposo, durante mais tempo ele vai ficar sendo liberado na corrente sanguínea pelo tecido adiposo. Então, a cirurgia, o processo anestésico vai demorar mais tempo para acabar. Então, influencia. Massa corporal influencia na escolha do anestésico, inclusive na dose, certo? E aí, esses anestésicos gerais, eles agem de forma diferente nas diversas partes do sistema nervoso central, dando origem aos efeitos, aos estádios, não, tá? Aí tá errado, deixa eu consertar logo aqui. Aos estágios clássicos. Opa, pronto. Aos estágios clássicos observados, tá? Vai, homem de Deus. Estágios, pronto. Aos estágios clássicos do que a gente tem, né, a observação com aprofundamento da anestesia. Porque a anestesia, pessoal, ela tem os momentos. Quem aqui já fez cirurgia sabe. Você começa a dar o anestésico para o paciente, ele vai começando a ficar grogue, ele vai começando a ter uma sonolência, depois ele entra num estado profundo de anestesia, depois, quando a anestesia começa a passar, ele começa a acordar, depois começa a sentir, né, novamente, desculpa, as sensações, mas depois de algum tempo, se você perguntar para aquela pessoa o que ela lembra, você diz assim, não, eu só lembro na hora que eu já estava no quarto, porque ainda tinha uma parte do processo que a pessoa estava com amnésia, que é uma das características que a gente quer procurar. Então, isso são estágios clássicos de quando a gente tem um aprofundamento da anestesia, do plano anestésico. E aí, vamos entender agora, a gente vai falar dos fármacos anestésicos, mas a gente também tem os adjuvantes anestésicos. O que isso significa? São aqueles medicamentos que eles não são teoricamente anestésicos, mas eles ajudam dentro do processo. Como assim, Felipe? Tá complicando minha cabeça. Seguinte, eu posso dizer que um anestésico é aquele que anestesia. Ou seja, que faz com que eu durma, que faz com que eu diminua a minha capacidade de raciocínio, que eu não sinta dor, que eu não tenha sensações. Mas, não necessariamente eu vou utilizar só esses medicamentos. Eu vou utilizar outros adjuvantes que vão auxiliar no processo por completo. Que auxílios são esses? Que adjuvantes são esses? Opa! Voltando. O primeiro são os benzodiazepínicos, que são ansiolíticos. Eles são fármacos adjuvantes que vão ajudar
na diminuição da ansiedade. Como assim, Felipe? Suponhamos que, deixa eu ver aqui, vou dar os exemplos. A Leonara vai fazer uma cirurgia. Aí é uma cirurgia que vai precisar de anestesia geral. E a cirurgia está marcada para daqui a 2 dias. Hoje, ela já começa a ficar nervosa, né? Porque vai ter uma cirurgia daqui a 2 dias, porque e tudo mais, não sei o quê, não sei o quê. Vou dizer, Beatriz. Então, é exatamente isso que eu estou explicando, você vai entender. Então, o que o médico faz? Ele prescreve, por exemplo, um ansiolítico, que é um benzodiazepínico. Para quê? Para que a Leonara ela tenha uma diminuição da ansiedade, ela se acalme nesses dias que antecedem a cirurgia. Então, ele é um adjuvante, ele é um ajudante do processo anestésico. Por quê? Porque a pessoa vai estar mais calma. Não sei se vocês já ouviram falar, e aí o sistema orgânico, gente, ele é muito perfeito. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar que tem situações, e aí muitas vezes acontece isso, sabe aonde? Quando a gente vai para anestesia local, no dentista. Tem gente que está tão nervoso quando vai para o dentista, que quando é colocado uma anestesia local, a anestesia não pega, entre aspas. Já passaram por isso? A pessoa diz assim, ó, o dentista botou uma ampola todinha de anestésico e mesmo assim eu ainda senti dor. Porque a pessoa estava tão tensa que houve um bloqueio da ação do anestésico. O corpo bloqueou aquela ação, de tão nervosa que a pessoa estava. Então, isso acaba dificultando o processo. Com a anestesia geral, acontece a mesma coisa. Então, a gente dá um adjuvante, ou seja, Beatriz, um ajudante dentro do processo. Como é o caso aí que eu expliquei dos ansiolíticos. Entendeu? Entendeu que a adjuvante, ele não é especificamente um anestésico, mas ele ajuda no processo. Ele é colocado junto para que facilite o processo anestésico acontecer. Não é que ele potencializa, Sabrina. Ele ajuda. Porque quando a gente diz potencializa, significa que eu vou aumentar o efeito do anestésico. E não necessariamente é isso. Ele pode diminuir reações que o corpo teria. Tá? Ele ajuda das mais diversas formas. Como é o caso aí do primeiro, ó, que diminui a ansiedade, os bloqueadores de receptores do tipo H2, como é o caso do omeprazol. Ele previne a secreção gástrica, ou seja, se a pessoa vai fazer uma cirurgia bariátrica, não é legal que aconteça, por exemplo, na hora da cirurgia bariátrica, que o estômago da pessoa esteja produzindo ácido gástrico. Então, você dá um adjuvante que vai diminuir a produção de ácido gástrico. Ele não vai anestesiar, mas ele vai facilitar e ajudar o processo cirúrgico, ok? Você pode dar um antihistamínico, um antialérgico, para evitar reações alérgicas com relação aos anestésicos que ele vai tomar. Tem gente que tem reação alérgica a anestésico. Aí o que eu faço? Dou um antialérgico para prevenir esse tipo de situação. Eu posso também dar um antiemético, ou seja, aqueles medicamentos que vão diminuir a ânsia de vômito, para que a pessoa, na hora que esteja lá cirúrgica, né, deitada lá na maca, fazendo a cirurgia, a pessoa acabe não, sem querer, isso aí, né, é natural, sem querer a pessoa vai e vomita, né, ela regurgita. E aí, como ela está inconsciente, pode correr o risco de ela acabar aspirando aquele vômito. Então, você dá um medicamento, tá? Antiemético para a pessoa não vomitar. E aí vem a questão depois, e aí o pessoal da Físio sabe muito bem disso, quando a gente está trabalhando também, e é um adjuvante, tá certo? Quando a gente está trabalhando com pessoas que podem ter reações adversas a anestésicos gerais que são utilizados em cirurgia, e essa reação adversa, ela pode causar problemas respiratórios severos no pós-cirúrgico, e a pessoa tem que entrar em fisioterapia respiratória para voltar o processo respiratório normal daquele paciente. E aí entendam também o pessoal da nutrição, por que a gente tem que entender quais são os anestésicos que estão sendo utilizados,
a partir do momento que eu sei que se o paciente está alimentado antes da cirurgia, que não pode, ele pode acabar regurgitando o alimento, né? Porque aí ele vai estimular o trato gastrointestinal e a pessoa pode aspirar aquela questão. E aí os enfermeiros que vão estar lá participando na hora do processo cirúrgico, acontecendo, de onde, né, a situação está acontecendo, qual é o procedimento que ele tem que fazer em relação ao anestésico, se alguma dessas situações acontece, que não era esperado. Eu simplesmente corto o anestésico, eu diminuo, isso aí a gente vai entender daqui a pouco, tá? E aí a farmácia, obviamente, trabalha muito bem com os medicamentos que aquele paciente já está tomando e se aquela reação que aconteceu foi devido a uma interação com os outros medicamentos que foram colocados no momento da cirurgia ou antes da cirurgia, quais medicamentos o paciente estava tomando. Então vejam que é uma forma da gente entender esse processo. A gente precisa entender como é que isso funciona, tá? A gente pode ter também os opioides que são utilizados. O que é opioide, gente? Vamos lá, o Matheus já está perguntando aqui, ó. Professor, um analgésico faz parte da família de anestésico, tipo a morfina? Matheus, lembra quando eu falei no slide passado que os anestésicos eles não tinham uma família química que eu podia dizer, não, isso daqui é um anestésico. Na realidade, o analgésico, ele não é um anestésico necessariamente, mas ele vai ajudar a um dos pontos de uma boa anestesia acontecer. Qual é um dos pontos de uma boa anestesia acontecer? A analgesia. E a morfina, e aí, obrigado pelo seu exemplo, que era o que eu ia dizer agora, a morfina, ele é um fármaco do tipo opioide. O que é um fármaco do tipo opioide? É aquele fármaco que ele é um derivado do ópio. Ópio é uma substância, tá? Uma substância química natural, que é retirada da papoula. Sou da papoula? É, da papoula. Então, na papoula, se descobriu há anos e anos e anos e anos atrás que a gente tinha uma substância chamada ópio, e a partir dessa substância a gente conseguiu produzir diversas outras, que são os opioides. E a morfina é um deles, ok? E o opioide, ele é um analgésico super potente. Ou seja, se ele é um analgésico super potente e eu quero que ocorra uma analgesia potente no momento de uma cirurgia, o opioide é um ótimo adjuvante anestésico. Então, geralmente, a gente usa fármacos derivados do ópio nas cirurgias, como é o caso da morfina. Matheus está perguntando se é a droga dos garimpeiros. Não sei, Matheus, não ouvi falar disso, não. Mas eu posso dar uma olhada. Eu sei que antigamente, tá? Historicamente, o que as pessoas utilizavam? Eu já vi, inclusive, falando em novela de época. Quando a pessoa estava com muita dor, né? Ou estava à beira da morte por conta de alguma coisa e estava com muita dor, as pessoas mandavam trazer chá de papoula. Chá de papoula, por quê? Porque a papoula tem o ópio, e o ópio é um analgésico extremamente potente. E aí a pessoa tomava esse chá de papoula para diminuir a dor. Então vejam que, inclusive, né, os indígenas utilizavam, porque a gente tem base, né, científica na compreensão dos povos tradicionais, como é o caso dos índios, que já utilizavam a papoula há muito tempo. Não era cientificamente, porque eles não faziam ciência da forma como a gente conhece. Mas era um conhecimento prático que a gente acabou utilizando. Mas a morfina é um tipo de opioide que é utilizado como adjuvante anestésico. Beleza? Mas, Matheus, me lembra de dar uma olhada nessa história aí, tá? Droga dos garimpeiros, para eu ver isso daí. Deixa eu colocar logo aqui, rapidez.
Caiu aqui Vamos esperar o pessoal voltar. Que já teve um professor que já tinha me dito que isso tinha acontecido. O Google dá uma doida aí, derruba todo mundo da live ao mesmo tempo. Caiu todo mundo ao mesmo tempo, certo? Então vamos... Vocês estão me escutando? Quem está na live agora? Está conseguindo me escutar? Hoje a aula está com emoção, né? Alex, você conseguiu entrar com o mesmo e-mail? Ou precisou mudar de e-mail também? Vixe, Maria, será que vocês só estão conseguindo agora se for com outro e-mail? Vale, gente, o que foi que aconteceu? Não, caiu todo mundo ao mesmo tempo. Eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou parar a aula agora. A gente vai dividir essa aula em 2 blocos. Eu vou postar os 2 blocos para vocês. Eu vou criar um novo link e vou postar no Moodle agora de novo. Vocês entrem pelo outro link, tá? Para eu ver se for isso. Tá bom?